Olá, saudações, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo certo? Bora para mais um vídeo, mais uma gravação? Vamos embora. Comigo. E aí, tudo certo? Vamos lá para mais um registro. Mais um vídeo aí pro canal. Espero aí que vocês estejam todos bem, de bem com a vida, de paz com Deus. Enfim, que esteja tudo certo. Vamos fazer um relato aí. Quero trazer uma palavra hoje a respeito de quando tudo não vai muito bem. Deixa eu pôr vocês para frente um pouquinho aqui, para ver se melhora a imagem, que tá com muita claridade do sol ali, né? Tá pegando de frente. E aí? Mudou alguma coisa? Daqui a pouco a gente muda a posição aí, vai ficar tudo certo. Eu meditando ali na palavra, pensando, né? E dirigindo não dá pra ler a Bíblia, então a gente vem meditando. E eu me recordei de uma passagem que ela vem falar de um dos maiores profetas da Bíblia, que é o profeta Elias. Elias é um dos profetas maiores, porque na Bíblia tem os profetas maiores e profetas menores, que tem mais textos, mais páginas da Bíblia a respeito daquele profeta, das coisas que ele fez, e tem uns que tem menos escritos, então são divididos assim, profetas maiores e profetas menores. Elias é um dos profetas maiores. Tem bastante coisa, bastante relato a respeito da vida de Elias. E às vezes nós, como os servos de Deus, né, como os cristãos, nós também estamos suscetíveis a passar por momentos de dificuldades. Não é porque nós tememos a Deus, servimos a Deus, nós temos a firme confiança na nossa salvação, nós não passamos por momentos difíceis. E essa palavra, ela vem de encontro a qualquer um, até pessoas que não são praticantes, né? Que são religiosos, mas que ainda não tomaram a sua decisão. Essa palavra serve para todos. Mas antes de a gente entrar na palavra aí, eu quero te pedir para você, se não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário se você gostar, e divulgar nas suas redes sociais, para fortalecer o canal, para a gente poder trazer mais palavras. Faço vídeos aí viajando, às vezes vídeos só do caminhão, né, das viagens, relatos das viagens, às vezes trago vídeos de palavra, né, da palavra de Deus. Tento trazer vídeos agradáveis aí. E quando Deus me dá uma palavra como essa, eu tento de uma maneira muito simples expor essa passagem, explicar essa passagem de uma maneira onde que todos possamos entender, de uma maneira bem simples.
E como eu disse, como eu não estou lendo a Bíblia, eu vou tentar resumir o que está nessa passagem, para aquele que também não tem conhecimento dela possa entender. Sendo esse profeta Elias um servo de Deus, um profeta de Deus, ele passou por um momento também de dificuldade, digamos assim. Isso está relatado no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Se você tem a sua Bíblia aí, se você quiser ler, está no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Relata essa passagem a respeito de Elias. Elias, ele foi um homem muito usado por Deus, de muita autoridade na presença dos homens, fazendo aquilo que Deus lhe ordenara, pregar a sua palavra. Ele pregava com autoridade. Ele era um profeta que tinha autoridade naquilo que fazia. E no capítulo anterior está relatado, eu creio que o maior feito de Elias, porque ele, no capítulo anterior, ele enfrenta sozinho os profetas de Baal e os profetas de Azera, que eram deuses pagãos. E havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E era um rei idólatra chamado Acabe, marido de Jezabel. Esse rei, ele se corrompeu. A mulher desse rei Jezabel, ela conseguiu corromper esse rei, o rei Acabe, que era rei de Israel. E ele se torna um rei pecador, idólatra, comandado por sua mulher, uma adoradora, uma sacerdotisa de Baal, que também adorava Azera. Então eram 950 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azera. E em um dia, esse profeta Elias se levanta na autoridade do Senhor e desafia os adoradores de Baal e de Azera, dizendo que aquele que for verdadeiro Deus, que respondesse com fogo. E eles vão para o monte e fazem um altar de adoração. E ali os profetas idólatras de Azera e de Baal começam a clamar por seus deuses, clamar por Baal. E Baal não responde. Não responde de nenhuma maneira, nem com fogo, nem outra maneira. E eu estou falando de maneira resumida para o vídeo não ficar muito longo. E aí então chega a vez de Elias, que manda restaurar o altar e ali jogar água sobre o holocausto, que eram bezerros cortados. Mandam fazer um rego em volta do altar e encher de água e molha tudo. E faz uma oração simples ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E esse Deus responde com fogo e consome o holocausto, que é o bezerro, e também seca a água através do fogo. E logo em seguida, o profeta Elias mata os 950 profetas. E aí o que acontece logo em seguida é algo inacreditável, porque fazem ficar sabendo a Jezabel o que havia acontecido, porque ela não estava presente. O que havia acontecido, que o profeta Elias havia feito. E ela lança uma palavra de maldição, uma palavra maldita sobre a vida do profeta Elias, dizendo que fizessem os deuses a ela outro tanto, se no outro dia ela não matasse o profeta Elias. Essa palavra chega até Elias e ele teme muito, teme pela tua vida. Esse homem cheio de poder de Deus, cheio de autoridade, cai sobre ele um temor muito grande. E aí ele resolve fugir. E fugindo ele, a palavra do Senhor diz
que ele deixa o seu servo e vai sozinho, fugindo, para em um lugar embaixo de uma árvore de zimbro, se assenta ali e pede a Deus a morte, pede para que Deus o mate. E ele justifica dizendo que ele não é melhor do que os pais dele, e reclama dizendo que todos haviam morrido, só tinha ficado ele como profeta do Senhor, e agora o buscavam matá-lo. Então ele clama a Deus que o mate também, ele pede a morte para Deus. E aí a palavra diz que ele se deita embaixo dessa árvore de zimbro e dorme, esperando a morte. Então ele é acordado por um anjo de Deus. Ele olha e está ali do lado da sua cabeça pão assado nas brasas e uma botija de água. E o anjo lhe diz: levanta e come. Ele se levanta, come, bebe e deita novamente e dorme. E o anjo lhe acorda novamente, tocando nele, e diz a ele: levanta e come, porque o teu caminho é muito longo, a tua caminhada é muito longa. E aí ele se levanta, come, e com a força desse alimento ele caminha 40 dias e 40 noites e chega até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. E ali chegando, ele se esconde em uma caverna, e nessa caverna ele passa ali a noite. Então o Senhor lhe pergunta de manhã: Elias, o que fazes aqui? E novamente ele reclama ao Senhor, dizendo a mesma coisa: que eu não sou melhor do que meus pais, e todos morreram, Senhor, e só fiquei eu, e ainda buscam me matar. E ele pede novamente a morte. E ali a palavra do Senhor diz que vem um vento muito forte. Esse vento movia até as pedras, mas o Senhor não estava nesse vento. E depois vem um terremoto muito forte também, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio fogo, um fogo muito forte também, mas o Senhor não estava no meio do fogo. E aí então vem uma brisa suave, e nessa brisa suave a voz do Senhor mansa, e o Senhor estava nessa brisa suave. Então o Senhor fala ao profeta Elias. Elias sai para fora da caverna e ainda reclamando. E o Senhor fala ao profeta Elias e diz a ele assim: volta pelo caminho que você veio, pelo deserto de Damasco. Você vai e unge a Azael. Azael vai ser rei da Síria. E você também unge a Jeú para ser rei de Israel. E você vai ungir ao profeta Eliseu, porque ele vai ser seu substituto. Então ele envia Elias, e Elias vai pelo caminho do deserto. Vai para cumprir o que o Senhor lhe havia ordenado. No caminho ele encontra o seu substituto, que é o profeta Eliseu, que mexia com o gado, com juntas de bois. Então Elias lança sua capa sobre Eliseu, e Eliseu então começa a seguir Elias, né, resumidamente. E o que essa palavra nos traz? O que nós podemos tirar de proveito nessa palavra, para entendermos o que o Senhor tem para nos mostrar? Porque, como disse, eu quero trazer de uma maneira muito simples para nós entendermos. A primeira coisa que nós vemos, que mesmo tendo a confiança, a certeza da salvação, mesmo sendo usados pela mão poderosa do Senhor, que através de nós possamos fazer prodígios e maravilhas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, ainda que na nossa oração desça fogo do céu, que Deus responda às nossas orações. Às vezes
por coisas que acontecem em nossas vidas, no nosso caminho, no nosso dia a dia. Acontecem coisas que para nós vem como que se fosse o fim de tudo. Uma situação, algo acontecido, e nos causa, parece que é o fim de tudo. Parece que nós perdemos as nossas forças, nossa força física, nossa força espiritual, o nosso vigor se vai, e nós só desejamos a morte. Porque nós sabemos que se morrermos, se Deus nos matar, como diz o profeta Elias, seria o nosso descanso. Para nós, se partíssemos para o Senhor, seria a melhor coisa a fazer. E aí então, o Senhor envia um anjo que alimenta o profeta de pão e água. Poderia ser para dar o vigor físico, e eu posso estar trazendo para você neste momento pão e água para restaurar as tuas forças. A palavra do Senhor é que nos alimenta, a palavra do Senhor é que nos sacia, para nos dar o vigor para continuar a caminhada. Então, se você está entendendo que essa palavra possa te alimentar com pão e água, mas da parte do Senhor, ainda que eu não seja um anjo enviado pelo Senhor, mas eu posso ser um profeta falando das coisas da palavra, falando das coisas do reino de Deus, para que você possa continuar a tua caminhada. Mas se nós entendermos o que acontece naquele momento, após o profeta se alimentar, o vigor físico do profeta foi restaurado. E é o que eu quero trazer através dessa palavra. O refrigério, mas para o corpo, para continuar a caminhada. Porque como disse o anjo, levanta e come, porque o caminho é longo. O caminho que o anjo se referia era o caminho até o monte do Senhor, até o monte Horebe. E com essa palavra eu quero te trazer o ânimo para você caminhar até a presença de Deus. Porque quando Elias chega na presença de Deus, quando ele chega no monte Horebe, nós vemos que novamente ele entra em uma caverna, ele se esconde em uma caverna. E o que acontece ali é que nós entendemos que aquele vigor que ele tinha recebido do anjo através do alimento era o vigor físico, mas não o vigor espiritual. Porque ele caminha 40 dias e 40 noites, entra em uma caverna e continua reclamando, pedindo a morte. Aí então, quando ele ouve a voz do Senhor, uma voz mansa e suave, uma voz tranquila, nós vemos que não é terremoto, que não é fogo, que não é vendaval, é uma voz tranquila, uma voz suave, porque o profeta Elias, ele já estava assustado, ele já estava atormentado por coisas que haviam acontecido na vida dele. Então o Senhor vem com uma voz suave, dizendo: tenha ânimo, tenha coragem. E vejam bem, o que Deus diz para o profeta: você volta pelo caminho. Ou seja, a caminhada de Elias foi apenas para estar na presença de Deus, porque senão Deus teria enviado ele de onde ele estava, debaixo do zimbro. Teria enviado ele para ungir os dois reis e o profeta. Mas Deus queria ter um contato com Elias no seu monte, que seria a casa de Deus no momento, no monte Horebe, lá onde o profeta, né, o Moisés, teve encontro com Deus, que é a sarça ardente. E então, no monte Horebe, Deus encontra esse profeta com medo, escondido, desejando a morte. Mas na ordem dada pelo Senhor, Deus não diz para ele parar, Deus diz para ele caminhar. Volta pelo caminho que você veio, ao deserto de Damasco. E o interessante é que nós vemos a providência de Deus, a resposta de Deus a Elias. Porque esse rei de Israel, que é o rei Jeú, se nós vermos no livro de 2 Reis, no capítulo 9, dos versículos 30 ao 35, se você quiser ler, está no livro de 2 Reis, no capítulo 9,
de versículo 30 ao 35. Esse rei ungido pelo profeta Elias, ele vai matar Jezabel. Deus manda o próprio profeta Elias levantar um rei para matar aquela que o havia ameaçado. Ou seja, Deus entrando com uma providência tremenda na vida do profeta. Oh, aleluia! E o que eu tenho para você é o que está escrito na palavra do Senhor: não toque na vida de um ungido de Deus. Creia que você é um escolhido de Deus, um ungido de Deus. Deus tem zelo pela tua vida, pela tua alma, pela tua caminhada. Deus tem visto a tua caminhada. Nesse encontro com Deus, Deus responde a Elias o que ele iria fazer. Manda Elias ungir a Jeú como rei. E esse rei vai matar Jezabel. Ou seja, tirar da vida do profeta aquilo que o ameaçava de morte, que o atormentava. E também Elias havia pedido descanso, porque ele disse que estava cansado. E então Deus manda que ele ungisse a um substituto, a Eliseu, um profeta, porque é necessário deixarmos substitutos, porque a obra do Senhor não pode parar, ela tem que continuar. E o que eu acho mais bonito nessa palavra é a confiança que nós temos, porque o profeta Elias, ele não conheceu a morte, ele foi transladado, ele foi levado ao céu pelo Senhor. Oh, glória a Deus! A palavra do Senhor diz que estando Elias e Eliseu caminhando juntos, então carruagens e carros de fogo desceram do céu e ele foi arrebatado em um redemoinho. Ou seja, esse profeta não morreu. O que nós podemos entender é o zelo de Deus pela vida do profeta Elias. Então, o que eu tenho para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, se você está passando por uma situação como essa, de desânimo, de apatia, desejando a morte, desejando parar na tua caminhada, sentindo a fraqueza, Deus não só te alimenta, mas Ele te sustenta e resolve o teu problema. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que resolve os problemas. É esse o Deus que faz aquilo que nós necessitamos quando nós estamos na tua presença. Então, mesmo cansados, que essa palavra que eu trago hoje possa te servir como ânimo, como vigor físico, para que você se achegue na presença de Deus e clame a Ele, dizendo a Ele o que você está passando, abrindo o seu coração, e Ele vai te oferecer a resposta. Aquilo que eu não tenho para te dar, mas Deus tem. O que eu tenho para você é essa palavra, que você possa ser alimentado com uma esperança, com um vigor, para estar na presença de Deus. Amém? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva. Eu só posso te pedir que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Quero fazer uma breve oração por você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu ponho diante de Ti neste momento, meu Pai, este homem, esta mulher que está passando por momentos de dificuldades, Pai, mas agora ela está aqui, Senhor, crendo e sabendo que o Senhor é o Deus que pode resolver todas as coisas, que o Senhor é o Deus do impossível, que não há situação difícil para o Senhor, que às vezes aquilo que é impossível para o homem, para a mulher, mas para o Senhor nada é difícil. E é no Senhor que nós buscamos neste momento, Pai, confiantes que é o Senhor quem ouve e responde, porque o Senhor é o Deus vivo. Isso nós clamamos ao Senhor em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, porque o Senhor disse que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus, o Senhor responderia para a Tua honra e a Tua glória. Então é para a Tua honra e a Tua glória que eu clamo neste momento, Pai, pela vida deste, pela vida desta, Pai, que está diante do Senhor neste momento com esse problema, essa dificuldade. Que o Senhor possa responder, Pai. Oh, pela misericórdia, Pai, eu clamo ao Senhor, e pela confiança que nós temos, Senhor. E desde já eu te agradeço, Senhor, confiante da Tua resposta, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo à Tua direita, Senhor, clamando em nosso favor. Sim, meu Pai,
Desde já eu te agradeço, Senhor, pela tua providência, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu só posso te dizer que Deus te abençoe. Amém? Eu sou Valdir Carvalho, esse é seu canal Viajando com Cristo. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.